A palavra agora é tá bom, muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Uma boa noite a todos vocês. E hoje eu escolhi um tema para a gente pensar um pouquinho sobre as nossas escolhas. Para a gente refletir um pouco, porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente ouve muito falar que as coisas acontecem, que nada é por acaso, que tudo acontece porque tem que acontecer. E aí a gente começa a se questionar com o tempo. Tá, então, o que nós estamos fazendo aqui? Se tudo tem que acontecer exatamente assim, existe um destino mesmo? Será que nós somos simples marionetes e que nós estamos aqui e temos que realmente passar por todas essas situações? Então, eu fui buscar aí uns questionamentos para que a gente possa realmente entender isso. E na questão 851 do Livro dos Espíritos, então Kardec pergunta assim: haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser o nosso livre-arbítrio? Aí os Espíritos esclarecem que a fatalidade, ela existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para viver. Escolhendo-a, ele intui para si uma espécie de destino, tá? Olha só, uma espécie de destino, que há a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então aqui ele fala assim, que quando nós, antes de reencarnarmos, nós realmente escolhemos as nossas provas, e é uma espécie do nosso destino. Agora não quer dizer que tudo aquilo que a gente escolheu lá, que a gente necessariamente vai ter que passar por aquilo. Vai depender muito das nossas escolhas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que nós escolhemos hoje, nós vamos colher amanhã. Então o que eu vivo hoje, né, é em função do que eu já fiz ontem. E eu vou viver no futuro aquilo que eu estou escolhendo hoje. A gente precisa refletir muito sobre isso. Porque a gente sempre gosta de achar uma desculpa para os nossos obsessores, que tudo que está acontecendo é culpa deles, né? A culpa deles, eles estão ali influenciando, e a gente sempre quer colocar a culpa em alguém. Só que nós é que somos realmente os culpados de todas as nossas ações, as coisas que acontecem conosco. Se eles estão nos influenciando, é porque nós ainda estamos permitindo ser influenciados. A partir do momento que eu começar a me iluminar e que o meu ser começa a ser luz, eles não vão mais, né, me obsediar. Ninguém mais vai conseguir me induzir ao caminho do mal. Se eu me deixo induzir, é porque ainda está faltando muito aprendizado em mim ainda. Então nós escolhemos aqui a fatalidade, na verdade, vamos dizer assim, que ela só consiste em 2 horas, que é a que deveis aparecer e a desaparecer deste mundo. Então essa é a única fatalidade mesmo, que é fato, assim, ó. Então o momento que você vai ter que nascer e o momento que você vai deixar o teu corpo físico para ir para o mundo espiritual. Então como é que é essas escolhas das nossas provas, né? Quando nós estamos lá na erraticidade, vocês sabem que é aquele período em que nós não estamos no corpo físico, que nós estamos vivendo lá no plano extrafísico, lá como o nosso espírito. Então nós estamos na erraticidade. E aí lá nós escolhemos as nossas provas, né? E aí como que é essa escolha dessas provas? Então, antes de começar a nossa existência corporal, o espírito ele tem a consciência e a previsão do que vai acontecer com ele aqui na Terra. Na pergunta 258 eles perguntam, né? Allan Kardec pergunta isso. Então o espírito tem a consciência do que vai acontecer aqui quando você está lá na erraticidade? Ele diz que ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar. E nisto consiste já o seu livre-arbítrio. Então quando nós estamos lá na erraticidade, nós escolhemos passar por muitas das coisas que estão acontecendo conosco aqui. E quando nós viemos para cá, nós nos lamentamos, nós choramos, nós xingamos, e muitas vezes nós xingamos Deus até. Achamos, por que isso comigo está acontecendo comigo? Quando nós escolhemos isso. Às vezes passar por uma doença
para depurar a nossa alma. Nós fizemos essa escolha do outro lado, antes de vir, pedindo uma chance às vezes, né, suplicando para poder vir para cá, para reparar aquilo que o nosso espírito, a nossa alma, às vezes, nossa consciência, né, o remorso, que a gente está lá do outro lado, às vezes arrependido das coisas que a gente fez numa outra vida, então a gente vai lá e pede uma nova oportunidade e pede para passar por aquilo, às vezes por uma coisa que a gente já fez para alguém, o mal que a gente praticou numa outra vida, que a gente quer sentir como é, então a gente suplica, pede, quando vem para cá, a gente não aceita. Eu tenho, a minha mãe, vou dar um exemplo assim, a minha mãe, ela tem um problema, que ela é uma pessoa muito dinâmica, uma mulher muito dinâmica, a vida inteira ela sempre esteve à frente, Ela foi uma das primeiras mulheres que dirigiu o caminhão aqui na região, tá? E ela era muito dinâmica, ela sempre queria estar à frente mesmo. Então, teve um período ali que ela começou a dar um problema na perna, osteoporose, não sei o que, umas doenças desse tipo aí que dá, e ela teve que fazer uma cirurgia. E aí ela foi escolhida assim, ó, a dedo, o melhor médico que pudesse fazer essa cirurgia. Aí escolheram um médico bom em Florianópolis, que era especialista nesse tipo de cirurgia. E o que aconteceu? Houve um erro médico, tá? E eles cortaram o nervo da perna, então ela está há anos assim, andando de bengala, e ela sente dores terríveis, ela sente dores mesmo assim, que é impressionante que ela sente dores, mas ela não desiste nunca, ela está sempre batalhando. Só que ela não aceita aquilo, ela não aceita que ela tenha que ter ficado, que ela disse que agora eu estou aleijada, ela não aceita, e por mais que a gente tenha conversado com ela, eu tenho minha irmã também, que mora em Salete, que ela também é médium e também estuda a doutrina espírita, na minha família tem várias pessoas que são médios e que trabalham, e ela não aceita, e ela até fica de uma certa forma revoltada quando a gente diz para ela que ela escolheu passar por isso. E na verdade ela escolheu mesmo, porque a gente fez um trabalho espiritual para ela, numa mesa de centro, e eles disseram que ela realmente escolheu passar por isso, tá? E ela está ali anos realmente sofrendo com isso, e a gente sabe que quanto mais uma pessoa se rebela contra aquilo que ela tem que passar, mais ela sofre, porque mais dor ela vai sentir. Talvez se ela aceitasse mais essa condição, né, limitada dela, ela não estaria sofrendo tanto. Porque a revolta em si das coisas, gente, é que faz com que a gente sofra muito mais. Nós aumentamos as nossas dores, o nosso sofrimento, em função da nossa revolta e da não aceitação. No momento em que nós começarmos a aceitar as coisas que acontecem com nós, é o primeiro passo, aceitar. Aceitar não é se resignar e esperar que tudo aconteça e se fazer de vítima, eu estou sofrendo porque eu mereço sofrer. Não é isso. É aceitar aquela situação sem rebeldia. E a partir do momento que a gente aceita, a gente tem que ir à luta e tentar modificar aquela situação, né? Então as provas, elas são situações que são apresentadas aos espíritos, né, quando encarnam, objetivando o seu crescimento. Através do esforço próprio, das lutas, do sacrifício, e ele vai lapidando a sua personalidade e desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Porque às vezes, gente, é só através da dor mesmo que a gente consegue despertar. Só através dela. E o que orienta o espírito na hora da escolha dessas provas? Por exemplo, ele escolhe ou ele é ajudado a escolher? Quando nós estamos lá, será que nós escolhemos sozinhos ou a gente foi ajudado a escolher? Alguém orientou a gente, né? Nessa necessidade que a gente tem de aprendizado. Então aqui ele diz assim, ó, que a escolha das provas, ela é de maneira livre e consciente pelos espíritos desencarnados, né? Só é possível quando o espírito tem um certo grau de conhecimento e discernimento e qualidades morais para tal. Então a gente escolhe, sim, a gente é auxiliado, sim, muito mais, até induzido muitas vezes a fazer aquela escolha que vai nos beneficiar. Somente um espírito que tem uma qualidade moral elevada que realmente pode escolher 100% sozinho, né, as suas provas. Porque nós vamos pensar, por exemplo, num selvagem, né? Ele vive lá nas cavernas, ainda está naquela era das cavernas, e ele vem reencarnar e ele teria condições de escolher a sua prova, se nem conhecimento ele tem? Porque a princípio a nossa individualidade como espírito de cada um, ela continua. Mesmo encarnado e desencarnado, nós somos únicos, né?
A nossa individualidade continua. Então, se eu estou no mundo espiritual, eu continuo sendo o que eu sou. Os conhecimentos que eu adquiro aqui, eu vou levar para o lado de lá. Então, é sempre importante que a gente esteja sempre se atualizando, sempre estudando, sempre aprendendo, porque nós nunca vamos perder isso. Nós podemos, numa próxima reencarnação, às vezes alguém reencarnou aqui nessa encarnação anterior como médico e vem com uma outra profissão, vai esquecer que ele foi médico, mas quando ele for desencarnar novamente, quando ele estiver no seu mundo espiritual, e se ele tiver condições morais para isso, ele vai relembrando todos esses seus conhecimentos. E o conhecimento não se perde, porque tudo é conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para a nossa evolução, para nós mesmos. Então, na pergunta 261, nas provações, porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, o espírito, ele tem que sofrer de todas as naturezas que se achar, em todas as suas circunstâncias, que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza e a sensualidade? Ele terá mesmo que sofrer por essas circunstâncias, passar por essas provações, para que ele possa crescer? E aí os espíritos nos dizem o seguinte, que é certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e essa lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, ele poderá tornar-se um avaro, um pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Ele não é obrigado a passar por tudo aquilo. Então alguém lhe pede a prova da riqueza e vem para esse mundo com toda a disposição do dinheiro, com todas as possibilidades, mil e uma possibilidades disso, daquilo, de viajar, de ir onde quer, de ter mulheres, por exemplo, e várias coisas que a riqueza às vezes traz ali, que faz a pessoa ir para um caminho do lado errado. Mas necessariamente ela teria que ir? O dinheiro é uma coisa realmente ruim? Não, não é. Se a pessoa souber usar, ela vai até ajudar e auxiliar muitas outras pessoas, auxiliar pesquisas, fazer benefícios, Ela não necessariamente tem que ir por esse caminho. A prova da riqueza realmente é uma das mais difíceis, porque ela apresenta maiores tentações. Então, uma pessoa que ela é pobre, no sentido de dinheiro, às vezes ela sofre tanto, então ela começa a aprender a dar mais valor. Desde pequena dá valor para as coisas. Enquanto que o rico, como tem tudo ali, tudo muito fácil, ele às vezes não dá valor. Então a prova da riqueza é a mais difícil. Mas necessariamente ele não é obrigado a passar por todas essas tentações. Se ele já estiver num período evolutivo, se ele tiver ética, se ele tiver moral, ele não vai precisar passar por essas tentações. Aí o homem é assim, diz Allan Kardec, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou pode prolongá-la indefinidamente. Sua felicidade ou a sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Sua felicidade ou a sua desgraça vai depender exatamente da vontade que ele tem de fazer o bem. Porque aquela pessoa que faz o mal e que ela fica feliz fazendo mal para os outros, ela vai colher isso, Então ela vai estar por quanto tempo nesse período? Vai haver um momento em que isso tudo volta, porque é a lei de ação e reação. Aquilo que eu jogo volta para mim, Aquilo que eu jogo para o universo volta para mim. Aquilo que eu desejo para as pessoas é aquilo que eu vou receber de volta. Então nossas escolhas é que definem realmente o nosso futuro, A gente pode dizer isso claramente. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Porque eu posso ter vindo de lá com alguns objetivos pré-determinados. Às vezes eu posso vir para cá, por exemplo, e eu vim para cá e talvez eu iria casar com a pessoa X. Mas no meio do caminho eu conheci Y. E esse Y me interessou muito. Então eu não sou obrigada a casar com X, eu escolho. É opção minha, eu posso escolher casar com Y. Eu escolho, o meu destino é diferente, eu fiz uma escolha diferente. Eu não sou nada obrigada. Nós somos livres para escolher.
tá? Então, grande parte das nossas dores, elas são realmente resultado das nossas escolhas erradas. Tudo que nós estamos sofrendo hoje são de escolhas que fizemos no passado. São resultado de escolhas mal feitas. A vida, então, não é uma questão de destino, não. É uma questão de decisões. E não é algo que se espera, né? É algo que a gente busca. É infinitas possibilidades, gente, tá? O universo, ele tem infinitas possibilidades. Muitas vezes eu faço uma escolha, a gente às vezes se depara em situações até de trabalho ou de profissional, né? Naquilo que eu vou estudar. Se eu desejar fazer uma faculdade, às vezes numa outra cidade, porque na minha cidade não tem, é óbvio que essa minha escolha, ela vai alterar o meu destino. Porque se eu tivesse ficado naquela cidade que eu estava, com certeza talvez eu ia conhecer uma pessoa lá naquela cidade, ia me casar com aquela pessoa. E se eu for para outra, eu vou ter outras possibilidades. Eu vou escolher outras pessoas. Agora, se eu quiser mesmo, se está realmente determinado, e você como espírito, você fez uma escolha, você está determinado mesmo a ficar com aquela pessoa que você já conheceu, você também fica. São escolhas mesmo. Mas assim que a gente tenha aquele entendimento de que não é uma coisa obrigatória aquilo que nós escolhemos quando nós ainda não encarnamos. A gente vai escrevendo a nossa história. A gente vai fazendo a nossa história com as nossas escolhas. Uma coisa é certa, que as nossas escolhas, elas vão realmente definir os nossos caminhos. Isto é uma coisa certa, tá? E que nós colhemos os frutos das nossas decisões. Todas as nossas decisões vão nos levar a um resultado. E qual, às vezes, a gente fica pensando, qual seria o melhor resultado? Qual a melhor escolha para mim quando você tem duas opções? Será que eu vou por esse caminho ou por esse? Ou por aonde? Ou por aqui? Qual o caminho que eu vou seguir? Então, nesses momentos de grandes decisões na nossa vida, nós temos que acalentar a nossa alma realmente, orar e pedir orientação a Deus, né, aos espíritos superiores, ao nosso anjo da guarda, porque ninguém vem para cá sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre sendo orientados por um espírito muito mais elevado do que nós, que os católicos chamam de anjo da guarda. Nós podemos chamar do que nós quiser. A gente sabe que é um ser de luz que está próximo de nós e que sempre é muito mais evoluído do que nós, né? E que essa pessoa, esse espírito, ele está ali, que ele se determinou também a acompanhar os nossos passos. Agora, se eu nunca quiser prestar atenção no que ele está me falando, se eu me rebelar, nunca escutar a sua voz, às vezes ele vai se distanciar bastante de mim mesmo. Mas quando eu orar e eu chamar, ele vai vir. Ele vai vir e ele vai me orientar. E aí nós precisamos prestar atenção nas suas orientações. As respostas sempre vêm para a gente. Sempre de alguma forma ela vem. Qual é o nosso melhor caminho, por onde eu vou. E é óbvio, certo, que o único caminho que nos leva a Deus é o caminho do bem, né? Eu tenho sempre que escolher a opção do bem, analisar realmente essas decisões, para ver se essas minhas escolhas não estão prejudicando alguém, porque a partir do momento que eu escolho, que eu faço uma escolha que já vou pisar em cima de alguém, então essa escolha já está sendo errada. Eu já vi pessoas, tá, que abriram empresas, por exemplo, começaram abrindo uma empresa, um negócio próprio, mas para isso elas foram em cima dos seus concorrentes para pisar naquele um para elas poder crescer. Então ela já fez uma escolha errada. Um dia ela vai ter esse retorno. Ela já começou errado, já começou pisando em alguém. É errado você querer crescer, evoluir, faz parte, é o conjunto todo. A evolução do dinheiro, de posição social, isso tudo está junto com o nosso espírito. Nós temos que evoluir juntamente. Nós não precisamos ser infinitamente pobres para poder crescer espiritualmente. Nós podemos estar crescendo junto. O dinheiro nunca foi uma coisa suja. Suja é a mentalidade das pessoas, que elas acham que é sujo. Sujo talvez é a maneira com que as pessoas às vezes fazem para conseguir isso. Mas ele não é, ele é um meio, um instrumento, só um instrumento como qualquer outro, né? Para a gente poder evoluir e ajudar. E ele ajuda ali muito nas pesquisas. Como é que vai se desenvolver uma pesquisa
de saúde, por exemplo, de alguma coisa para cura se não houver o dinheiro. Então, como que o dinheiro pode ser sujo? O dinheiro não é sujo, né? Não é nenhum erro, porque Deus, Ele não quer ninguém de nós pobres e miseráveis. Nos mundos evoluídos, pelo que a gente estuda, não existe pobreza, não existe miséria, não existe sujeira, né? Tudo lá é muito lindo. As edificações são fantásticas. Todas as pessoas vivem muito bem. Então, Deus não quer que nós estejamos pobres, tá? Porque o sentimento de pobreza ainda é uma falta da gente entender isso, da gente querer evoluir. Mas antes de nós dar o valor às coisas materiais, nós precisamos dar o valor às coisas do Espírito, né? Precisamos dar valor às pessoas primeiro, e o resto nos será acrescentado. Jesus mesmo nos disse isso. Então a gente, quando vê assim, por exemplo, duas crianças ali, a gente pode dizer assim, eu gosto de dar esse exemplo sempre, lá vai um médico e lá vai um advogado já, quando eles estão na aula, o que vocês acham? Dá pra gente já dizer isso? Se é uma escolha deles, vocês acham que não dá pra dizer? Se ele veio determinado a ser um médico nessa existência, e é uma escolha dele, vocês acham que não dá pra dizer? Dá. Dá pra dizer, sabe o que só falta pra esses ali? Só falta uma coisa pra eles serem. Só adquirir o conhecimento. Agora, se eles vierem determinados, eles vão ser. Foi uma escolha. Eles podem mudar essa escolha no meio do caminho? Podem também, tá? Por isso que não existe um destino totalmente traçado, gente. É que a gente entende que realmente são escolhas que nós fizemos. Eu posso ter escolhido lá na erradicidade que eu vinha pra cá agora e que eu ia ser um médico nessa encarnação. E eu posso ser, se eu realmente escolhi, e é isso mesmo que eu quero. Agora, de repente, eu gostei mais, fui lá, fiz umas pesquisas e vi que é muito interessante engenharia. Eu acho que eu vou preferir fazer engenharia. E aí você pode ter essa escolha também. Porque nada vai te impedir de você crescer e evoluir. Essa escolha de uma profissão ou a escolha de um relacionamento, gente, não vai mudar a nossa evolução. Às vezes nós temos que resgatar algumas coisas com aquele parceiro, mas se eu não resgatei agora por uma opção minha, uma outra encarnação eu vou resgatar ainda também, né? Então várias vezes a gente abreviar aquelas encarnações da gente. A gente fala assim, que muitos, né, vão chegar lá, o Adilson, o palestrante, ele sempre fala isso, que alguns vão de carroça, outros chegam de carroça, outros chegam de avião, na sua evolução, né, no final. Então, às vezes, aquele que vem de carroça, ele tem que passar por 1000 encarnações, porque ele está vindo tão devagarinho que ele precisa encarnar 1000 vezes para poder chegar lá no fundo, lá no final. E outros, com 100 encarnações, já estão perfeitos. Então, a gente pode comparar eles que eles foram de avião. E isso só vai depender de nós. Vai depender exatamente das nossas escolhas. Aí são as nossas escolhas, então, mais do que a nossa capacidade, que mostram quem realmente nós somos. É as nossas escolhas que mostram exatamente quem nós somos. Se eu faço escolhas ruins, e se eu estou sempre me lamentando, sempre sofrendo por essas escolhas, gente, é aquilo que eu estou vibrando. Eu estou nesse sentimento de culpa tão grande dentro de mim, de autopunição ainda, que eu estou sempre fazendo essas escolhas erradas. Nós precisamos, primeiramente, exercitar aquele exercício de auto-perdão dentro de nós. Porque seja lá o que nós fizemos de errado, gente, nós é que temos que nos perdoar e tirar o remorso de dentro de nós. Deus já nos perdoou, como disse a Cristina no começo. Ele já nos deu uma oportunidade aqui. Nós precisamos trabalhar a nossa mente, né? Trabalhar o nosso subconsciente e nos auto-perdoar primeiro. Porque a gente atrai, né? É a lei da atração ali. A gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que eu sou. Então, aquilo que eu escolho é aquilo que eu atraio, que eu estou pensando. Eu só atraio aquilo que eu estou pensando. Então, se eu penso em miséria, se eu penso em doença, é o que eu vou atrair para mim. Se eu penso em coisas boas, se eu penso em felicidade, se eu penso em fazer o bem, é o que eu vou atrair para mim.
Então existe a lei de causas e efeitos, né? Que são essas justamente. E aí eu sempre digo que a gente realmente tem infinitas possibilidades, porque somos o resultado das nossas escolhas e das nossas decisões, e em nossas mãos está o sofrimento e a felicidade. Em nossas mãos. Não está na mão de mais ninguém, porque a felicidade, tá, é um estado de sentimento. O que eu sofro por uma determinada causa vai depender do quanto que eu valorizo aquilo, do quanto que eu me apego àquilo. Então eu posso sofrer bem menos. A partir do momento que eu achar que isso aqui, ó, não é nada, que já vai passar e já passou, e aqui eu falei no começo que nós aceitamos, né? Aceitar aquilo, a gente automaticamente passa para um estado superior, elevando o nosso pensamento a Deus, né? Reconhecendo Ele como nosso Pai, e a gente vai se elevando espiritualmente e vai tendo esses sentimentos mais novos. E é certo que nós não podemos voltar, como diz o Chico, né? Nós não podemos voltar e fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim. Então nós não somos apenas as nossas escolhas, tá? Mas nós somos o que também? Nós também somos responsáveis pelas nossas renúncias. Porque muitas vezes, como eu falei no começo, quando nós escolhemos uma profissão, ou quando nós escolhemos trocar de cidade, morar aqui ou morar em um outro país, nós estamos fazendo opções e nós estamos fazendo renúncias, né? Às vezes nós estamos renunciando de estar perto dos nossos familiares para poder ter uma profissão. Principalmente as pessoas de mais idade, aí acima dos 40, 50, que tinham grande dificuldade para a gente poder estudar. Hoje as faculdades já estão espalhadas em quase todas as cidades. Então, a pessoa não precisa mais sair para uma cidade maior para ela poder fazer uma faculdade e se afastar, né, da família. Ela vai se ela quiser, mas ela teria o estudo aqui. Então, na nossa época, nós tivemos que fazer muitas renúncias mesmo, renunciar a muitas coisas para a gente poder ir para um lugar maior, para poder fazer uma faculdade, porque nem existiam faculdades por aqui. E depois elas começaram a existir, algumas tinham em alguns lugares já, né? Ali a unidade acho que já tem uns 30, 40 anos, sei lá, mas é pouco tempo para cá realmente que essas faculdades, né, elas estão realmente se expandindo pela região aí. No meu tempo, quando nós começamos a estudar, nós tínhamos que sair de casa até para fazer o ginásio. E hoje está tudo muito mais fácil. Então o mundo realmente vai evoluindo em muitas coisas, né? Então sempre é tempo para novas escolhas. Mas não há como apagar marcas de uma escolha pouco sábia. Aprendemos escolhendo, ensinamos com as nossas escolhas e conhecemos novos caminhos, né? E também com as escolhas dos outros, às vezes. Nós muitas vezes estamos influenciados pelas escolhas dos outros. E aí nós temos que tomar muito cuidado nisso também, nas escolhas dos nossos filhos, para deixar eles escolher o que eles querem, para eles fazer a faculdade que eles querem, não o que nós queremos. Porque existem muitos médicos, né, em geral, principalmente medicina, eu vejo assim, que os pais fazem muita questão que o filho estude e que seja um médico. Mas ser médico não é para todos, para quem realmente quer o dom, tem o dom da cura. Ele vem com essa missão de curar, de ajudar. Ele não vem com a missão para cá de reencarnar e ficar preocupado com a sua posição social e o seu dinheirinho no bolso. Aí o que está acontecendo hoje é que tem muitos médicos por aí, gente que se formou em medicina justamente por causa do dinheiro. E essa escolha foi errada. E vocês acham que essa pessoa, ela pode ser uma pessoa feliz? Ela não vai ser uma pessoa feliz. Inclusive tem um alto índice de estudantes de medicina que estão se suicidando, tá? Um alto índice. Eu vi uma reportagem, numa revista, que o índice é bem grande, justamente porque, se a gente for analisar, eles são muito induzidos e os pais que acabam escolhendo para eles isso. Daí quando eles chegam lá, eles veem que não é exatamente aquilo que eles querem. E quando a gente escolhe aquilo, ser aquilo que a gente não quer ser, a gente não pode ser feliz. Nós só podemos ser felizes quando nós fizemos as escolhas certas. Eu fazer uma escolha numa profissão para apenas me beneficiar materialmente não vai trazer felicidade. Vai trazer mesmo a infelicidade, né? Então em João
no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o único caminho. Então nós precisamos escolher esse caminho, os exemplos de Jesus. E o caminho é o caminho do bem. Se nós escolhermos o caminho do mal, esse só vai retardar a nossa evolução e só vai trazer realmente dor e sofrimento e trevas, né? Faça suas escolhas por você mesmo, ó, como eu disse antes, não pelos outros, pois a vida é o resultado das nossas decisões. E essa também eu achei interessante colocar, porque essa frase, ela diz assim, que, ó, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu me escolho ser, né? O que eu escolho me tornar. Aqui eu gosto de dar um exemplo de pais, por exemplo, que às vezes perdem um filho. Eles têm lá 2, 3 filhos em casa e eles perdem um filho. E tem muitas mães, principalmente, que elas vivem nessa dor constante da perda daquele filho e acabam até se esquecendo dos outros filhos que estão em casa. E para elas, só aquele filho que partiu parece que importa. E então ela escolheu se tornar amarga. Ela escolheu se tornar, não aceitar as decisões de Deus, os desígnios de Deus. Nós temos que ter a consciência realmente que isso aqui é uma passagem apenas e que nós vamos nos encontrar com nossos entes depois. E se Deus escolheu dessa forma, que a gente perdesse um filho e que ele partisse antes de nós, foi a escolha dele, né? Foi a escolha, às vezes, desse filho também antes de reencarnar, seguindo as nossas escolhas. Então nós temos que aceitar. E ainda bem que o Espiritismo vem e nos esclarece isso. Porque o Espiritismo, ele tem realmente auxiliado grandes pessoas, né? Uma grande quantidade de pessoas sobre esse tema, para aceitar a perda. Não é fácil, porque mesmo nós que somos espíritos, nós sabemos que se nós perder um filho, se nós perder alguém próximo da nossa família, um pai, uma mãe, nós vamos sofrer, porque nós somos humanos e nós temos sentimentos. E a gente sabe que a gente não vai ter aquela presença física. Mesmo com a certeza de nós nos encontrarmos futuramente, nós vamos passar um período sem. Então é óbvio que nós vamos sentir saudade. E isso não é mal nenhum, né? Mas nós temos que aceitar esses desígnios de Deus. Então o tempo vai emprestando a sua página e nós vamos realmente fazendo a nossa história, né? Então aqui eu elaborei um exercíciozinho, porque eu acho que nós somos seres imperfeitos mesmo. E nós temos muita coisa errada dentro de cada um de nós. E nós temos muitos vícios. E os vícios nossos vão nos impedindo de mudar. E mesmo que nós tenhamos aquela consciência de que nós precisamos mudar naquilo que nós estamos errando, já é um grande passo nós reconhecer que a gente está errado naquele assunto, naquela forma de agir, né? Que a gente é impaciente, que a gente às vezes tem raiva, e que a gente às vezes pragueja, né? Então essas coisas que a gente precisa se corrigir, isso tem que ser um exercício constante. Se nós não exercitarmos, nós não vamos mudar. Mesmo sabendo que nós temos que evoluir, que nós estamos aqui para evoluir, nós não conseguimos dar esse passo, porque não é fácil assim. O dia a dia da gente, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, vão nos impedindo da gente evoluir. Porque é um atrapalho, né? Essas coisas todas que acontecem com a gente. São várias dificuldades durante o dia a dia. Então eu elaborei um exercíciozinho assim. Se nós escolhermos o dia de hoje, por exemplo, escolha só uma opção dessas que eu coloquei aqui, né? A gente pode escolher hoje, faça a sua escolha naquele dia, como se porque nós todos somos doentes da alma, né? Todos nós, se nós estamos aqui é porque nós somos doentes, tá? Porque se nós não fôssemos, nós nem estaríamos mais aqui. Nós já estaríamos em outros planos espirituais. Então, partindo do princípio que todos nós somos doentes da alma, nós temos que começar a viver que nem esse pessoal ali dos alcoólicos anônimos. Eles vivem um dia de cada vez, né? Eles vivem um dia. Eles pensam no hoje, como vai ser o seu dia hoje. E aí eles vão lá naqueles encontros
E se só por hoje eu não vou beber, né? Então, se você vai vencendo um dia após o outro. E nós, para nos melhorarmos, nós temos que fazer esse tipo de exercício. Aonde é mais que eu erro? O que mais que falta em mim? Paciência? Então, eu tenho que começar a exercitar a paciência. Então, só por hoje eu vou ser paciente. Eu botei uns exercíciozinhos assim. Por exemplo, hoje eu posso escolher ser caridoso. Vou escolher de manhã, levanto de manhã, faço uma meditação, uma oração. Escolho hoje, eu vou ser caridoso. Vou praticar a caridade. E aí, quando chega no final do dia, às vezes a gente deparou que a gente nem fez nada. O dia tomou tanto a atenção da gente, né? Que a gente nem lembrou de praticar essa caridade. E essa caridade, né? Nós sabemos que é a caridade moral. Não é aquela caridade de doação, às vezes, do vestido, de alguma coisa, aquela material, né? É aquela moral. E será que durante o dia nós conseguimos fazer isso? A gente teve oportunidade para isso? Às vezes tivemos e nem lembramos no momento. E aí chega no final do dia, hoje eu escolhi ser caridoso. Será que eu fiz essa caridade? No outro dia, escolha só ser paciente, não se incomodar com nada, só naquele dia. Paciência. Paciência é realmente aquilo que eu preciso exercitar mais em mim. Eu, particularmente. O que eu preciso mais mesmo é a paciência. Porque essa é difícil, né, gente? Eu acho assim, é muito difícil. Porque a gente é muito intolerante. Aí escolho um dia, por exemplo, hoje eu vou escolher a humildade. Você é uma pessoa humilde. Aí exemplo de Jesus. Eu não preciso pegar alguém e ir lá lavar os pés como fez Jesus, né? Mas eu posso ser extremamente humilde com as pessoas mais carentes, com aquelas pessoas, até com aquele carinha que tira o lixo lá, né? Chegar lá e dar um aperto de mão nele, dizer um bom dia para ele. Ser humilde, assim, mostrar, perceber as pessoas, porque às vezes nós não percebemos. Elas passam do nosso lado, necessitando de alguma coisa e a gente nem se apercebe, porque a gente está no mundo da gente. Aí escolha um dia, por exemplo, hoje ser fiel. Isso aqui também é uma coisa que hoje em dia está bem difícil, né? Para muitas pessoas está bem difícil, porque nós estamos vivendo num momento, num mundo de inversão de valores, em que essa história de está ficando muito forte. E essa história de né, de ficar, também está magoando muitas pessoas, porque um acaba sempre se apegando, e o outro só quer ficar, não quer nada sério. Até o Divaldo comentou numa das palestras dele sobre isso, que é essa história do ficar, né? E aí fica sempre magoando o outro. Então escolha um dia ser fiel. Quem está no relacionamento, ele tem que ser fiel sempre, gente. Porque a infidelidade é uma coisa que machuca muito e magoa muito aquele que é traído. Então escolha ser fiel por opção. Escolha um dia só de cada vez. Se você é muito difícil resistir, um dia de cada vez. Talvez seja isso que tem que ser trabalhado dentro da pessoa. Escolha hoje, por exemplo, só ser amigo. Seja amigo mesmo, parceiro daqueles caras que você trabalha lá com eles. Seja companheiro. Às vezes naquele dia o teu amigo só precisa de uma palavra. É aquela história de a gente ouvir o que eles vêm trazer pra gente sem levar pro outro, né? Sem fazer aquelas fofoquinhas do corredor, como eles dizem, do rádio corredor, né? Nas empresas que tem muito. Escuta aqui, já corre contar lá. Vamos ser amigos mesmo na palavra de amigo. Vamos ser. Se ele não é seu amigo, de verdade, o problema vai ser dele. Mas a sua consciência vai estar tranquila. Escolha ser solidário, por exemplo, ajude alguém numa situação que está inferior à nossa. Existem tantas pessoas que às vezes passam por tantas dificuldades na vida que a gente nem imagina as dificuldades que elas têm. E nós sempre temos sobrando, né? A gente sempre tem alguma coisa sobrando, sempre. Sempre tem alguma coisa sobrando em que a gente pode ser solidário com alguém. Ou apenas resolva hoje ser bom. Escolha o seu dia hoje assim, hoje eu vou ser uma pessoa boa, vou ser generosa, só por hoje vou ser bonzinho. Vou ajudar de repente aquela pessoa que lá estava me pedindo um monte de coisa e eu sempre dizendo não, não, não. Escolha ser bonzinho naquele dia. Faça a sua caridade dessa forma. Escolher ser tolerante, né? Eu acho que a tolerância é um pouquinho diferente da paciência. Porque a tolerância, a gente tem que aprender assim, a ter realmente tolerância com as pessoas de idade, né? Entender elas, o tempo delas, as necessidades delas.
A gente tem que ser tolerante, não só com as pessoas idosas, claro, com todas as pessoas, mas principalmente com os nossos pais, né? Porque os nossos pais, eles estão em outro tempo já. E eles viveram diferente da gente. E eu percebo que muitas pessoas que a gente conversa querem sempre colocar a culpa nos pais. Sempre os pais são culpados por aquela situação que ela está passando. Ser grato ao pai e à sua mãe pela sua vida, porque se você está aqui hoje, você só deve a eles que deram uma oportunidade. Só essa oportunidade de vida já é o suficiente para nós sermos gratos a vida inteira por eles. Então, se eles erraram com nós, quem somos nós para julgar se nós também erramos com os nossos filhos o tempo inteiro? Quem somos, né? Eles erraram porque eles tinham aquelas limitações deles. Aí eles erraram, mas eles erraram sempre pensando no nosso bem. Então a gente tem que aprender a perdoar os nossos pais, as limitações deles, os conhecimentos deles, porque eles não fizeram uma faculdade como a gente. Eles não tiveram oportunidade de estudo como a gente. Poucos deles, né? Hoje, agora, essa juventude que vem ali, tem os pais que já estudaram e têm um conhecimento maior. Mas mesmo assim, eles estão sempre ultrapassados. Não é verdade? Assim, por exemplo, eu aqui no computador sou muito patinha, assim, daí vem lá, Stephanie, vem cá, não estou conseguindo aqui. Mãe, eu já te falei 1000 vezes, é assim. Eu espero, pois é, mas eu acho que tu vai ter que continuar falando mais 1000 vezes, porque até a próxima vez eu já esqueci. Então, quando vai chegar o tempo dela, vai ter outras tecnologias, e ela também vai esquecer, mas elas têm até paciência para me ensinar. Mas eu estou falando assim, que são essas coisas que nós também temos que ter paciência com os nossos pais que estão mais velhos que nós. Que as limitações deles nós também vamos tendo agora. E à medida que as crianças de hoje vão crescendo, elas também vão ter, porque essa tecnologia, imagine quanto vai estar evoluindo tudo isso. Será que nós ainda vamos ter isso aqui? Vai existir ainda? Provavelmente não, né? A tecnologia vai estar sempre evoluindo de uma forma extraordinária, até porque a evolução da tecnologia é muito intensa. Muito intensa, se nós começarmos a analisar ao que nós éramos há 40, 50 anos atrás. O que nós tínhamos? E o ser humano não evoluiu tanto quanto a tecnologia. Infelizmente, o ser humano parou no tempo. A tecnologia avançou, mas nós paramos no tempo. Nós precisamos evoluir. E essa ferramenta está aqui para nós utilizar para o bem ou para o mal, né? E muita gente utiliza essa ferramenta para o mal. Eles não utilizam para aprender, para evoluir, para conhecer. Eles utilizam para um monte de coisas erradas, né? E aí eu coloquei essa imagem assim, que eu acho maravilhosa, que é aquele menino que salvou a irmãzinha na guerra, né? E ele estava carregando e o repórter perguntou para ele assim, se ela estava pesada, se ele estava pesado para ele carregar. Ele assim, não, ele não é pesado, ele é meu irmão. Veja que exemplo, né? Que frase, ele é meu irmão, ele não está pesado. Então isso é amor. É aquilo que nós precisamos amar, amar mesmo os nossos irmãos, a nossa família primeiro. Porque dentro das famílias é que ali estão as discórdias, às vezes aquela pessoa que nós está ali para nós resgatar já. Então preste atenção naquele seu irmão ali dentro da sua família. Se a gente tiver alguma discórdia, ou a gente não bate bem com aquela pessoa, não, tem pessoas que ficam na família sem se falar há anos, gente. Que oportunidade foi essa que estão jogando pela janela? Vamos resgatar essas famílias. Primeira família aqui, ó. Primeira família. E se tem alguém dentro da minha família que eu não consigo simpatizar por alguma forma, ou se eu tenho algum sentimento que eu preciso perdoar, comece a reconciliar isso. Isso é muito forte. Reconcilia-te com o teu inimigo, né? Enquanto houver chance aqui. Porque depois vai vir o quê? O remorso. Meu irmão, aquela pessoa estava lá, eu estava do lado dela e nada fiz para poder resgatar. E outra coisa, nós temos que ser grato, né? Gratidão, gente. Gratidão desde o primeiro instante. Quando a gente amanhece, acorda, abrir os olhos, nós já temos que ser gratos por mais um dia de vida. Nós temos que ser gratos pela chuva, pelo dia que chove, pelo dia que tem sol, porque cada momento tem a sua beleza extraordinária. Um dia de chuva é lindo, né? Se a gente não ficar xingando, a chuva é linda, aquela chuva, como ela vem.
Até as chuvas de pedras são lindas se a gente souber apreciar. E é tudo uma limpeza que Deus manda. As pedras são limpeza realmente que Deus precisa para tirar aquelas energias ruins, tá? As enchentes também. E infelizmente elas precisam vir para poder limpar essas energias. E aí aqui eu coloquei todos os motivos que a gente tem para agradecer. A gente tem que agradecer até pelaquela casinha simples que a gente tem, o nosso trabalho, com tantas pessoas desempregadas precisando, o nosso pãozinho de cada dia, né? Então nós temos muitos e muitos mais motivos para agradecer do que para reclamar e lamentar. E quando nós começarmos assim a ter todas essas coisas juntos, nós aprender a ter a gratidão, nós aprender a sermos bons, a escolher, fazer essas escolhas certas, o resultado vai ser esse, ó. Escolher ser feliz é o resultado de tudo isso, da nossa prática. E ela realmente tem que ser exercitada, gente. Não adianta a gente dizer que a gente vai se modificar, né? Porque a gente não consegue mudar 3, 4 coisas que estão erradas na nossa vida. Mude uma de cada vez. Começa a ver qual é o seu maior problema, aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais te perturba, aquilo que mais perturba os outros em você, e é ali que você tem que começar a corrigir. É esse defeito, um de cada vez. Então a felicidade é um estado da mente. E você, quem escolhe ser feliz ou viver feliz, é você, né? Você que escolhe. E a conclusão disso que a gente pode tirar é que o Espiritismo, ele nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e a misericórdia divina. A fatalidade, então, ela é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas que foram previamente definidas, e na maioria das vezes, lá no plano espiritual, né? E podem ser modificadas segundo o nosso livre-arbítrio ou replanejadas, se considerando o benefício que pode resultar para alguém. Então, gente, é muito importante assim, se eu escolho vir para cá, por exemplo, e passar por uma determinada doença, um câncer até, que eu vou dizer que é o câncer, que é o mal da humanidade agora nesse momento, né, a depressão, eu escolhi passar por isso, eu sou obrigada a passar. Mude-se, mude a sua vida, se ilumine. Quando você for luz, nenhuma célula sua ficará doente. Você não é obrigado. A doença você só vai precisar passar realmente se você realmente não despertou aquilo que tem que ser despertado dentro de você. Você pode dar esse salto quântico na sua vida. Dê esse salto quântico. Mude. A doença não existe. Doença não existe. O que existe é o pensamento daquela doença. Você pode modificar todas as células do seu corpo, tá? Em suma, então, a fatalidade que ela parece presidir aos destinos, ela é resultado dessas escolhas que são estipuladas ao nosso planejamento reencarnatório e do livre-arbítrio das nossas decisões cotidianas. Então, quando se fala em livre-arbítrio, não se acomode achando assim, eu tenho que passar por isso. Eu realmente tenho que passar por isso, é o meu karma, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso. Não precisa passar por isso. Faça se você quiser. Supere-se. Mude. Viva um dia por vez. Não pense daqui uma semana onde você vai estar, o quanto você vai evoluir daqui uma semana. Pense quanto você vai evoluir hoje. Viva o hoje. Escolha hoje. E mude sua mente e seu pensamento. É o que nós precisamos fazer, mudar o nosso pensamento. E ter a certeza de que tudo que estamos passando hoje, tudo, foram nossas escolhas. Então mude essas escolhas. Porque às vezes a gente se lamenta tanto por alguma coisa. Lamenta, só fica se lamentando. Mas não faz nada para mudar. Não faz nada para mudar. Às vezes tem pessoas que reclamam ali, tem uma dor nas costas muito grande, mas ela, o que ela faz para mudar? Ela nem sequer se modifica a sua postura. Ela não começa nem a modificar a postura corporal. E ela só lamenta de dor nas costas. Ela não faz um exercício físico. Ela não caminha, ela tem preguiça, mas ela está sempre com dor. E está sempre reclamando. Foi a escolha dela. Ela está escolhendo sofrer, porque ela não está fazendo nada para mudar essa situação.
E eu dei esse exemplo porque é muito simples. E é assim, a verdade, gente, vocês podem analisar. Então, muitas coisas que nós estamos passando, nós escolhemos mesmo passar por aqui. E nós preferimos ficar sentados na zona de conforto reclamando do que arregaçar as mangas e ir à luta e mudar essa situação. Tá? Era isso, já estou até passando da hora. Era essa a minha palestra de hoje, então, porque a gente comece a pensar assim, em modificar esse nosso destino, né? Saber que nós podemos escolher, que Deus deu esse livre-arbítrio para nós, tá? Muito boa noite. Obrigada, Ana.